Guncast. Quem é a Lívia? Esse episódio é porque nos últimos Guncasts teve a participação da Lívia. A Lívia, esse episódio é para apresentar a Lívia, mas eu quero ir um pouco na história dela, porque ela tem uma história interessante e clássica, eu diria até. É o que eu vejo muito nos alunos da gente, essa história de... Apesar de não ter sido aluna nossa, não foi aluna nossa, mas é uma história que ocorre muito de... Tava trabalhando num trampo, normalmente empresa grande, mas não necessariamente, e simplesmente não tá rolando, né? Caiu naquela vida piloto automático e tal, e ela meio que conseguiu sair desse jogo, que é um desafio sair da situação. Então eu queria conhecer um pouco a Lívia hoje, e explicando que quem viu ela alguns episódios, ela é minha dupla de conteúdo, cria comigo as coisas e tal. E aí, ela participa do Guncast. Eu falei, Lívia, fica aqui. Se você quiser participar, você participa. Se não quiser, não participa. Que as pessoas ficaram meio chateadas, tipo assim, deixa ela falar um pouco, Murilo. Não sei o quê e tal. Não, a princípio, eu ia gravar o podcast só e falei, lista aqui. E você, cara, pode intervir quando você quiser. Inclusive, não intervir, né? E ela foi no orgânico dela. Mas esse episódio é dedicado a ela. Lívia Teixeira. Lívia, quem é você sem falar o que você faz? Ixi, a pergunta é difícil, né? Quem é você? Bom, sou aquariana. Aquariana. Otimista. Otimista. Mas otimista sempre foi? Ou a partir de um tempo e sempre todo dia? Fui. Sempre foi? Sou muito otimista. É assim, acho mas que a ponto que incomoda os outros. Mas tem uns dias de baixa, não? Não. Difícil. Lógico, assim. Tem momentos, mas momentos... Chega a virar pessimismo ou é só... Você pode ser otimista e estar triste. Mas no caso, a minha pergunta é, tem dias de não otimismo, de pessimismo? Tem dias de mais medo, talvez. Mais medo. Mas em geral eu sou bem otimista. E por que tu acha que tu é assim? É uma coisa natural? Teve algum fator ambiental disso aí? De contexto que tu viveu? Eu acho que tem muito da minha personalidade mesmo. Porque na minha família, por exemplo, minha irmã já é uma pessoa muito mais crítica, pessimista, assim, de personalidade. Mas acho que também, até pensando nessa questão da criatividade, eu acho que eu nunca fui muito bloqueada. Assim, eu sempre me senti muito livre. E, enfim, não sei se isso tem relação, mas... não sei, acho que talvez seja natural mesmo. Eu também me considero, sempre fui muito otimista, muito otimista. Eu tive uma fase reclamão, mas otimista. Eu tava pensando, na época que eu trabalhava em empresa e tudo, que eu até era mais down, assim, nesse sentido. Em que sentido, down? Nesse sentido de, não tô aguentando mais isso, não vejo mais saída. Trabalhasse em quantas empresas e que portes de empresa? Então, eu sou farmacêutica, né? E aí eu fiz estágio... Você é farmacêutica? Eu sou farmacêutica. Esse é o adjetivo que lhe define? Não. Sacanagem, tô deixando no saco. Mais reflexão. Porque vamos fazer um episódio também, tá aqui na pauta, um episódio depois da história de Lívia sobre você não é o que você faz, por isso que eu comecei com essa pergunta pra ela, e eu tô tirando onda, só que a gente, parece besteira, mas eu sou farmacêutica. Sim, tem um peso, né? Tem um peso, né? Na verdade, eu me formei em farmácia. Sim. Uma das coisas que eu sou é farmacêutica, né? Ser farmacêutica. Sim. E aí eu trabalhei na Sanofi, uma empresa bem grande farmacêutica. Trabalhei na área de vacinas, na época do estágio. Era um estágio muito legal. Inclusive, vou até mandar esse podcast para minha ex-chefe me ouvir, porque ela foi muito importante na minha carreira, no sentido de me permitir me desenvolver. Eu era estagiária, ela me colocava em umas reuniões com a diretoria, ela me dava super responsabilidade. Então, foi bem legal esse estágio, nesse sentido de despertar mesmo. Nossa, tanta coisa que eu posso fazer, tantas habilidades que eu tenho aqui que eu posso colocar. Interessante que a gente muitas vezes tem estagiários nas empresas e a gente esquece, né, de se colocar no lugar que esse ser humano aqui, cara, tá na primeira jornada profissional dele, nesse ambiente. Você tá há 15 anos, esse cara tá aqui agora, e qualquer palavrinha a mais, ou atitude a mais ou a menos que você permitir ele, pode gerar uma reação em cadeia positiva
ou negativa, né? Você pode impactar a vida daquela pessoa. Totalmente. As pessoas pensam muitas vezes de propósito, de curar o mundo, de acabar com a fome do mundo. Mas, cara, se você... o seu propósito pode ser fazer o bem ao mundo, né? Porque fazer mal é foda, né? Fazer bem. E você pode expressar isso através de tratar bem as pessoas que você trabalha e acabou. Você não precisa ser o salvador da pátria. Sim. Né? Você pode ser, assim, o salvador daquele ambiente. Ela fez muita diferença mesmo, assim. Hoje na época eu já reconhecia e hoje eu reconheço muito, tanto que até hoje eu tenho um super carinho. Qual o nome dela? Bárbara era minha gestora na época lá, ela era gestora mesmo, assim, ela era preocupada com o desenvolvimento, a gente fazia reuniões constantes de feedback, tanto dela me passar quanto de ouvir. Quero fazer podcast com a Bárbara. Bárbara o quê? Bárbara Nardi. Fazer um podcast com ela. Ela é incrível, vamos chamar ela. Vamos seguir esse fluxo aí, trazer a Bárbara pra cá pra entender como tá a vida dela, e aí a Bárbara vai contar quem mudou a vida dela, e a gente chama pra cá também. Ótimo. E aí começa um ciclo até chegar em Silvio Santos. Objetivo, não, brincadeira. E, enfim, lá foi uma experiência muito, muito legal. Assim, eu gostava muito do que eu fazia. Era uma área mais técnica de informação. Eu trabalhava num serviço de informação técnico sobre vacinas, falava com médicos. Coisa meio educacional, então. Tirava dúvidas, era bem legal, aprendi muito. Mas chegou a efetivar lá? Então, não. É isso que sempre rola esse problema das vagas e tudo mais. E eu estava numa época que eu estava acabando a faculdade ainda. Então, rolava, né? Eu já trabalhava, mas ainda estava finalizando a faculdade. E aí eu entrei assim, não, preciso arranjar um emprego, ser efetivada, porque senão eu vou sair da faculdade sem emprego, eu preciso estar já no mercado. Porque o lance de eu acabar a faculdade... A gente quer acabar, mas tem essa tensão de que se eu acabar, eu perco o meu estágio, o meu direito de ser estagiário, né? E aí eu não vou ter emprego, e não sei se as pessoas estão conseguindo emprego e tal. Eu tava querendo essa estabilidade, né? Por fim, falei, conversei com ela, inclusive. A gente tinha uma relação bem aberta, expliquei que eu tava buscando isso, se ia rolar lá a vaga. Mas tu tava buscando o quê? Qual era a tua clareza na época? Não, minha clareza era que eu queria ser efetivada. Era isso. De verdade, desde... Mas tu tinha uma necessidade financeira imediata a nível de família ou não? Era só uma vontade mesmo pra não era assim, então tem gente dependendo de mim, eu preciso... Não, nesse sentido era tranquilo, era mais a minha independência. Claro. Começar a minha carreira mesmo. Mas desde antes da indústria, eu tinha uma visão muito clara de que eu queria trabalhar ajudando as pessoas, mas uma coisa vaga, assim, né? Sim. Mas clareza de que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria fazer algo que fizesse a diferença, que eu queria contribuir. Aí uma vez já falaram assim, que todo mundo agora quer trabalhar ajudando as pessoas. Mas qual que é o problema? O problema? Quer atrapalhar as pessoas? Quem vai trabalhar? Porra. Cara, na verdade, é porque parece que... Não quer dizer que todo mundo agora quer virar uma Madre Teresa e vai virar um santo. Não. Quer dizer que, cara, ajudar as pessoas é que a sua colaboração laboral... Tem uma relevância, vai atrapalhar o mundo, porra. Sim, exatamente. Ajudar o cara que vende picolé na praia, ele tá ajudando as pessoas, entendeu? É claro, se ele faz aquilo, coloca amor naquilo, tem uma questão também intangível, né? De quando ele faz com amor e a simpatia. Um cara que vende picolé na praia, ele pode mudar o dia de uma pessoa que tá ali sentada. E na abordagem dele, numa conversa, ele pode ser um mensageiro, né? Enfim, volta aí. Sim. Enfim, eu tinha essa vontade muito forte de fazer algo que fizesse a diferença, que causasse alguma transformação. Eu fui amadurecendo com o tempo essa ideia, mas na época era esse sentimento, né? Sempre estava envolvida com muito trabalho voluntário, me metia nas comunidades. Trabalho voluntário? Sempre. Fazia muito? Sempre me envolvi, sempre. Muitas coisas. Eu nunca me envolvi muito com trabalho voluntário e gostaria, me parece que é um caminho muito interessante de você se expressar, né, em coisas, fazer coisas que talvez não estejam no seu trabalho atual e você pode ali... Sim, por isso as pessoas às vezes falam, uau, que legal. É quase que egoísta você fazer trabalho voluntário, porque é um aprendizado, você se colocar em situações com um enriquecimento tão grande e além de tudo você ainda está ajudando, então Inclusive, quem tiver vontade de fazer trabalho voluntário, eu recomendo uma plataforma chamada transformabrasil.com.br do meu amigo Fabinho do Novo Jeito, que é uma plataforma que conecta quem quer
fazer um trabalho voluntário e quem tá querendo, tá precisando de ajuda. Legal. E há muito tempo que eu já fiz trabalhos voluntários assim, muito pontuais, assim, mas uma coisa assim... Se engajar com alguma coisa. Eu acho incrível, assim, acho que se todo mundo contribuísse um pouquinho, o trabalho voluntário que tu fez foi relevante pra você em que sentido? Além do prazer imediato, teve alguma aprendizagem a nível de que você gosta, que você não gosta? Teve muito, assim, tiveram vários trabalhos mais pontuais, né, mas um deles foi até dentro da faculdade, um projeto de extensão universitária, que eu me apaixonei desde que eu pisei na faculdade e conheci o projeto, e aí eu me envolvi, fui como participante, no outro ano eu coordenei uma área, no outro ano eu coordenei o projeto inteiro. Era assistência básica em saúde em comunidades carentes. Aí era super grande o projeto, a gente levava 50 voluntários, alunos, para ficar um mês morando na comunidade e prestando serviço em saúde, fazendo exame, visitando casa, dando orientação, explicando coisas básicas mesmo, né? Atenção básica. E aí eu coordenei esse projeto, foram 3 anos envolvida com esse projeto, assim, dia e noite, finais de semana, e voluntário porque era um projeto de extensão, né, da faculdade. E foi muito, muito importante, assim. É um negócio que eu tenho um carinho enorme até hoje, porque esse lance de organizar coisas é muito legal, né? A gente tinha essa responsabilidade de selecionar as pessoas, levar 50 pessoas sob a nossa responsabilidade para uma comunidade desconhecida, né? Que a gente estava lá 20 dias, dormindo lá, vivendo aquilo. Isso foi antes ou durante o estágio? Antes. E, enfim, aprendi muito sobre convivência, sobre gestão mesmo. A gente negociava com as prefeituras para conseguir a alimentação dos voluntários. Era uma coisa super, super legal. Aí formou na faculdade. Aí eu saí desse projeto falando, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com algo assim. Só que, ao mesmo tempo, preciso ter experiência na minha área, que é farmacêutica. Depois, senão não vou ter emprego, então eu preciso entrar logo. A indústria, a princípio, é o que vai me dar dinheiro, estabilidade, experiência, currículo. Vou para a indústria. Foi uma coisa já assim, eu sei que não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas meio que parecia algo necessário. Eu preciso fazer isso porque senão eu vou ficar muito distante. Fiz faculdade na USP. Então, imagina, eu vou fazer qualquer trabalhinho, eu preciso estar numa puta empresa, um negócio, porque tem uma expectativa em cima daquilo também. Muito inconsciente, né? Sim, claro. Mas hoje eu consigo enxergar. É quase que um piloto automático, né? Tipo, esse é o caminho, entendeu? A gente segue por aqui. Depois daqui, sigam por aqui, seres humanos. Vamos, todo mundo aqui por aqui. Isso. Esse é o caminho, tá? Tipo assim, qual que é a área que mais de sucesso dentro da farmácia? Indústria farmacêutica. Né? Multinacional, empresa, escritório. E por que tu fez farmácia? Olha, sinceramente, eu sempre gostei muito da área da saúde. Então eu lembro assim de no cursinho ou colégio, sempre gostar muito de corpo humano, entender como que funciona. E eu também curtia química, não sei se porque meu pai é químico e desde criança fazia muitas experiências com ele, em laboratório, explodia coisa. Não sei. Era o curso que me pareceu na época, acho que eu vou aprender coisas que eu gosto. Não era nem pensando na atuação. Sim. Era mais assim, o que eu vou aprender são coisas que me interessam. Aí tu voltasse para a indústria farmacêutica, para empresa grande. Aí eu fui... Já formada. Eu fiz o projeto, aí entrei no estágio, assim que eu voltei do projeto do último ano que eu me desliguei. Formou. Aí me formei e já tinha sido efetivada na Pfizer. Em outra empresa. Tá. Que é a Pfizer, que também é americana, multinacional. A do Viagra, né? Gigante. Exatamente, todo mundo lembra disso. É gigante e super business mesmo, assim, né? A produtividade e tal. Mas todas são, né? Todas são. A indústria farmacêutica tem uma competição muito grande entre elas. Então, apesar de ser um negócio com muito dinheiro, né? Com um negócio... Eu vejo que a indústria parece que é um mundo paralelo da farmacêutica, né? Como a minha experiência toda lá, né? Assim, eu conheço pouco sobre outros ambientes corporativos, porque nunca estive vivenciando. Mas eu trabalhava numa área médica, né? Então não era ainda tanto faca na caveira, tipo marketing, vendas. Sim. Era uma área mais técnica de análise de eventos adversos da medicação. Então, todo mundo que usa algum medicamento e tem algum efeito colateral disso, ou, por exemplo, você tomou o Viagra.
E aí, no dia seguinte, você tá com tosse. Se você liga na empresa, a gente é obrigado a relatar isso, porque pode ser que não tenha relação, mas pode ser que tenha. Então, a gente precisa analisar a segurança desse medicamento, então coleta tudo, e aí tem prazos super apertados para reportar para a FDA e tudo mais. Então, era uma área extremamente rígida e de processos muito rígidos, de prazos muito curtos, um trabalho muito detalhista e muito minucioso de tradução, de processamento de caso. Então, um trabalho muito analítico, assim. E eu não sou uma pessoa analítica, né? Eu sou uma pessoa muito mais comunicadora. E como é que tu caiu nessa posição? Teve lá abriu uma vaga? O primeiro estágio, o estágio que eu fiz, né, era nessa área médica, que tinha essa análise de eventos também, tinha essa parte informativa, e essa farmacovigilância, que é essa área, era uma área que estava boa no momento, entendeu? Uma área que tinha vaga, era bem reconhecida. É engraçado que eu vejo nas histórias das pessoas, nos comportamentos, que é, primeiro, como uma decisão do passado, uma decisãozinha, ela vai repercutindo e vai criando um monte de dependência. Sim. E você não consegue abrir a visão, que eu acho que é isso uma coisa que o RC ajuda muito, né? O RC, o Representante Criativo, o nosso curso online, ele é meio que um curso de limpeza de vista, né? Não, peraí, tem mais. Exatamente, porque aí você falou, não, limitado, né? Eu fiz farmácia porque meu pai, que não sei o que. Aí, ok, uma decisão. Aí você se agarra nela. Aí depois você agarra nela. Aí a vida já se limitou a essa decisão. Aí daqui a pouco tem não sei o que, eu fiz esse estágio. Aí depois eu fui pra essa área, porque no estágio eu trabalhei nessa área. E aí você precisa de experiência, e aí eu só sei fazer isso. Aí tá amarrada nisso. E aí tem outra frase que você falou que é interessante, que é: esse mercado tava indo bem na época. Que é quando a gente fica muito movido pelo externo. Claro que a gente há de observar as tendências e tal, e o que tá alto, o que tá baixo, lógico. Mas há também de ter a busca do ouvido interno, né? De entender qual é, pra tentar dar esse match. Que pode ser que tenha uma coisa, né, que você tá muito afim, não tá tão em alta, mas é melhor do que algo que você não tá nada afim, só porque ele tá em alta, entendeu? No fim das contas, o que é melhor, né? Eu acho que quando a gente faz essas escolhas, a gente não tem muita consciência. Não, vai indo, né? vai Então indo, eu tava lá, uma experiência, uma oportunidade boa, abriu essa vaga. Eu fui dar uma pesquisada, será que tem vaga nessa área e tal? Vi uma vaga, descobri que era na Pfizer, falei, caramba, super empresa, experiência, vai ser ótimo pro meu currículo. Tô lá. E eu gostava também do que eu fazia na época. Tipo, mas você... operacionalmente, assim, eu tava aprendendo, era um desafio de, né, uma nova atividade. Então, eu tava envolvida nessa questão do novo, de aprender a fazer alguma coisa que antes eu não sabia. Então... Mas uma hora tu quis sair. Porque isso me manteve entretida por algum tempo. Só que eu sou uma pessoa muito inquieta, assim. Não, então, por que a gente faz o processo desse jeito? Mas vamos tentar facilitar? Vamos tentar melhorar? E essa é uma área que o questionamento... Não uma é área tão muito bem específica visto. dessa, o questionamento deve ser difícil. Traz mais problema. Tipo, não mexe no que tá quieto. É difícil. E começaram a rolar outras coisas também. A gente tinha um estresse muito grande nessa área e começaram a rolar umas questões de relacionamento mesmo. Aí é sempre, como diria Alfred Adler, todo problema da humanidade, na sua origem, tem uma relação entre pessoas, Total, né? Nossa, sempre super tem dois seres humanos. Sim, totalmente. Mais, né? No meio, né? Total. E aí, quando tu resolvesse... Quando é que tu viu assim, putz, não dá mais aqui? Então, eu tava mal e na mesma época eu descobri questões de saúde minha, né? Da fibromialgia, dor. Eu vivia com muita dor. Eu não tava bem, assim, de saúde mesmo. E nem emocionalmente. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2012, mais ou menos. 2013. E aí isso foi acumulando. E uma hora eu parei... Tu sentia dor e fibromialgia. Explica fibromialgia rapidamente aí. É uma síndrome de dor crônica. Basicamente, o sintoma principal é dor, mas também tem vários outros sintomas. Fadiga, né? Hoje eu trabalho com isso também, então... Por isso que eu tô bem envolvida, mas... O Instagram da Lívia, inclusive, é Lívia, _de bem com a fibro. A fibro. De bem com a fibro. De bem com a fibro. Que é um projeto que eu desenvolvi para ajudar também pessoas que também têm fibromialgia, que é uma coisa bem difícil de se lidar. Então, na época, eu estava muito mal descobrindo essa questão e como que eu me relaciono com essa dor e o quanto que esse ambiente está também contribuindo
pra eu não estar saudável. E não é isso que eu quero fazer, nunca foi isso, não tem sentido. Eu tá me desgastando aqui, eu tá indo e voltando pro trabalho chorando. Eita, indo e voltando chorando? Não todos os dias, Sim, mas em muitos dias eu chorava no trânsito. Meu Deus, eu não consigo... Já me falaram isso e assim, eu não consigo imaginar como pode acontecer. É uma loucura. Você ir pra uma atividade chorando assim. E não é só ir, né? Ir às 6 da manhã, aí atravessar a cidade. Qual é a diferença disso pra escravidão? Não, é horrível. É pior isso, porque... É pior porque você ainda tem a culpa de que você que foi pra aquele lugar, né? O de livre, espontâneo. Ele nasceu, pelo menos ele tem essa defesa de que ele nasceu assim, que louco, né? É uma escravidão moderna, não tem outro nome. É horrível. Se você, uma vez no mês, vai chorando pro seu trabalho, chorando de tristeza, cara... isso é pra ligar o sinal de emergência, é 1 bilhão. Não, porque se amanhã você aparecer com qualquer outra doença, cara, não tem como não estar relacionado. Exatamente, não, total. E isso foi só um dos sinais, né? Porque tinha outros piores, por exemplo, acho que eu até já comentei com vocês sobre isso, de passar pela minha cabeça, é um pensamento horrível e muito louco, mas eu reconheço que já passou pela minha cabeça na época, assim, será que se eu sofresse algum acidente... E eu ia ficar afastada, então ia ser bom, entendeu? Assim, a ponto de desejar, mas uma coisa leve. Tipo, eu pensava, será se eu bater o carro? Isso não é a culpa da Pfizer, não, entendeu? a Pfizer, na verdade, é uma grande empresa como todas as outras e eu acho que a culpa é seres humanos em lugares errados. Sim, existe um ser humano para fazer aquela atividade... cujas habilidades, interesses, skills e perfil analítico, blá, blá, blá. Sim. Tem ser humano para todas as atividades do mundo. Tem gente que tá lá até hoje, amigas minhas, que gostam do trabalho. Gostam, mas é uma questão da realocação de seres humanos. Eu diria que esse é o grande... É o que falta para... Se Deus trocar o VP de RH do planeta e o VP de RH organizar a casa e botar cada ser humano no canto certo... Temos uma organização, humanidade funcionando. E eu acho que tem um problema muito sério também, que eu vejo muito se repetir em várias empresas, amigas minhas que ainda, né, que trabalham no corporativo, que é de má gestão mesmo. De pessoas que não são para... mas é a mesma coisa. Pessoas que não são feitas para serem gestores, estão naquele papel e acaba que isso atrapalha muito, né, o desempenho de uma equipe e tudo mais. E aí tu tava nessa, não quero mais, e aí? Tava muito infeliz. Aí, em um momento, eu tomei consciência desse pensamento do tipo, se eu ficasse doente... Eu tive uma amiga que teve como se fosse um burnout, assim, ela teve um surto e ficou afastada quase 6 meses, com afastamento por psiquiatra mesmo. E aí eu pensava, seria bom, né, se eu tivesse um afastamento assim. Que é uma coisa louca, né? Você pensa, se eu ficar bem doente, eu não vou ter que trabalhar. Aí eu falei, não, isso não tá normal. Meu Deus, isso não tá normal, eu preciso fazer alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou, sei lá, eu vou pirar aqui. E aí? E aí eu falei, quais são as minhas possibilidades, né? Aí que entra esse bloqueio absoluto, que é o que o RC acho que ajuda muito, que é esse bloqueio de olhar e falar, não tem saída. Não tem saída. Não tenho pra onde ir. Tem que me mudar pra algum lugar. Eu preciso fazer alguma coisa, pensando, eu sou farmacêutica. A área de farmácia não me agrada mais aqui no Brasil. A área que eu até gostaria, que era uma área mais hospitalar, muito mal remunerada. Então, não tem opção, tenho que sair do Brasil. Eu não vou começar outro vestibular agora. Tem um povo também, de vez em quando se limita... Já tô com 31 anos, vou começar a faculdade agora. Eu também... E outra, vontade. Será que é necessário mais uma faculdade para mudar? Tem muitas premissas no meio do caminho. A primeira premissa de que tá muito tarde para começar a faculdade de novo. A pessoa com 33 anos ou com 47, cara, nunca tá tarde. Segunda, a premissa de que para começar de novo, eu preciso fazer outra faculdade. É outra premissa. Sim. Que não necessariamente é verdadeira, né? E a premissa de que, eu não quero jogar fora também o que eu fiz até agora, né? Essa cobrança, mas você fez USP, e agora jogou no lixo. Aí os outros, né? Aí a importância do ambiente, né, cara? Eu vi... Foi um podcast do Primo Rico, eu acho. O cara deu um exemplo muito, muito simples. Foi o Sam, um cara de PNL, caralho, Sam Jalo. Enfim. E ele deu um exemplo que ele falou de que você bota um copo d'água na geladeira, copo morno, ele fica gelado. Óbvio. Tipo, o ambiente molda a gente, né? Então, verdade. Isso é um exemplo bem idiota, só pra dizer assim que, cara, se você tá ao redor de pessoas que
todas elas ao seu redor dizem, menina, tu fez USP, mulher, tu é doido, tu fez farmácia, não sei o quê. Vai sair da Pfizer, todo mundo queria trabalhar aqui. Todo mundo queria trabalhar aí, não sei o quê. Se ao seu redor, qual o nível de influência? É quase que 99% você perde o controle da sua consciência. Agora, se imagina ao redor, medo, né? Isso ao redor tem pessoas assim, Lívia, mulher, tu que tem, rapaz? O que tu quer da vida? Pensa aí que a gente dá um jeito, a gente procura alguém e tal. Se quiser não sei o que, dá pra fazer, porra, desenrola, relaxa. Mas vê que diferença, é um absurdo. Por isso que muitas vezes no nosso processo de grandes mudanças, talvez o grupo que a gente circula hoje de amigos não sejam os necessários para esse novo momento. E por isso que a coisa mais incrível do reaprendizagem criativa, de efeito colateral não desejado, é a comunidade de pessoas. É a gente virar, o curso virar só um atrator de seres humanos que se interessaram por aquele assunto de criatividade, já não é uma coisa muito normal, que pagaram uma grana pelo aquilo, entraram na parada, viram as aulas e começam a se conectar. Exatamente. E essa é uma visão para mim que eu vou ainda forte em como ajudar os alunos a se conectar mais profundamente. Mas vamos lá. Faz toda a diferença esse apoio, né? E assim, felizmente eu tive esse apoio dentro da minha casa. Eu não queria chorar e desejar sofrer um acidente para não ter que ir trabalhar, né? Mais fácil eu pedir demissão, procurar outra coisa. Eu cheguei em casa, ainda, já nessa jornada da Keep Learning School, há uns 2-3 anos atrás, que eu tava meio que como CEO e meio que tocando tudo, cheio de coisa, cabeça mil. Cara, eu me lembro chegando em casa no táxi com a Aninha, que trabalhava comigo. Já chegando em casa, eu dei vontade de vomitar. Já abri a porta do táxi, vomitei. Cheguei em casa me tremendo. Um frio assim, louco. Que louco, né? Quando você vê seu corpo dando esse nível de aviso pra você. Pedindo socorro, né? Meu Deus. Aí, o que é que tu fizesse? Tu saiu. Aí eu decidi, bom... no Brasil inteiro, esse Brasil enorme, não existe nenhuma possibilidade pra mim. Nada, tá claro isso. Nada. Então eu preciso sair. É outro país. Outro país, e bem longe, tipo a Austrália, que é onde eu decidi que eu ia. Se for também no Chile, não vai ter também, porque vai estar contaminado pelo... A Austrália é um país que é muito bom para farmacêuticos, eu tenho muitos amigos lá, que já conseguiram inclusive cidadania e tudo mais, porque é uma área que tem demanda. Mas nessa época, tava na busca da farmácia, tu não tinha... Não tava mais. Porque com tudo o que estava acontecendo na empresa, eu acabei fazendo um papel ali de RH informal, de trocar ideia com as pessoas. Eu fiz um curso de coaching dentro da empresa. Era mais assim, uma coisa de tentar ajudar as pessoas a se orientarem, entender o que elas querem e tal. Então, aí eu falei, eu gosto desse negócio. Sempre gostei de psicologia. E aí comecei a buscar pós-graduação. Porque eu pensei, outra graduação, também não é exatamente psicóloga que eu quero ser, mas isso do que você falou é muito legal também. Eu quero me reinventar, mas não necessariamente precisa ser a graduação de psicologia. Claro. Então eu já estava meio com essa mentalidade, vou fazer... Aí eu estava buscando lá na Austrália alguma coisa em aconselhamento, em reabilitação. Por exemplo, a pessoa sofreu algum trauma, alguma coisa... Tu foi pra Austrália? Não fui. Não. Mas eu já tinha passado na pós, já tava tudo certo. Passagem comprada. E aí? E aí acabou que não deu certo, assim, a viagem. Vários motivos, não rolou. E aí eu tava aqui, então, com o dinheiro que eu tinha guardado. Decidi pedir demissão da mesma maneira, mesmo não indo mais viajar, porque eu falei, bom, eu vou, sei lá, eu invento alguma coisa, mas aqui não dá. Eu não consigo raciocinar. Então, muitas vezes... É tão estressante o ambiente que você tá, que você não vai conseguir enxergar mesmo ali. No meu caso, né? Eu precisava me afastar daquilo, que tava muito doentio mesmo. Então, pra mim, foi isso que eu precisei fazer. E aí eu falei, vou tirar uns meses pra respirar aqui, então. Eu tive um relacionamento muito longo, que eu terminei na época, então foi muita mudança, assim. E aí eu falei, deixa eu ver o que eu vou fazer. Já que eu não vou para a Austrália, eu vou procurar alguma coisa relacionada à psicologia aqui no Brasil mesmo. Encontrei, fui fazer coaching, pós, aí comecei eu tinha muito dinheiro não, mas tinha juntado um bom dinheiro para investir na faculdade lá fora. Então tinha dinheiro para investir em alguma coisa. E aí as pessoas falam assim, nossa, você foi muito corajosa. E eu não sentia esse sentimento de coragem na época. Mas hoje eu olho e falo, caraca, realmente comecei a abrir. Abrir. Muita dificuldade de se entregar assim de vez em quando, né?
entre aspas, acaso, né? Porque foi vendido para elas que a vida é previsível, planejável, calculável e se entregar ao acaso é o oposto disso, né? Mas aí é o contrário, a vida não é previsível, não é tão planejável assim e o acaso é uma coisa maravilhosa muitas vezes, né? Porque não é o acaso, é o que você está sentindo, né? Se abrir para a sua intuição. É uma coisa assim que parece que as pessoas, quando começam a sentir algo, elas se não for uma voz direta, objetiva dizendo, elas não ouvem, né? E eu lembro que era assim, eu estava totalmente entregue a eu não quero mais fazer aquilo, mas assim, eu pensei, bom, vou fazer nessa área, de repente, se depois eu precisar voltar para a indústria, alguma coisa, eu estava procurando mais uma área de RH. Aí eu já estava aberta nesse sentido. Tá, eu sou farmacêutica, mas o que me impede de trabalhar no RH? Eu acho que eu levo jeito para isso, eu quero ajudar as pessoas. Então, meio que eu me enganei. Eu tenho essa garantia aqui. Se eu quiser voltar para a indústria, pelo menos fiz uma pós-graduação, consigo um cargo ainda, né, na minha área, entre aspas. Na minha área. E, enfim, só que aí eu comecei a me apaixonar, fiquei louca nos cursos, comecei a ler muito sobre isso. Eram assuntos que eu já vinha desde, sei lá, acho que comecei essa busca de autoconhecimento, desenvolvimento com uns 15 anos, mas era uma coisa mais hobby, né? Quando eu decidi... O quê? Buscando o quê com 15 anos? Ixi, na verdade, o primeiro despertar, assim, foi um contato com o espiritismo. Que era mas num sentido do tipo, eu me tornar alguém melhor. Tô aqui para me desenvolver, tô aqui para aprender e eu tenho que aproveitar o máximo dessa existência para aprender o máximo de coisa que eu puder, evoluir o máximo que eu puder. E comecei a entrar muito fundo nisso de olhar para dentro e tentar me entender. Tanto que me ajudou muito isso na época que eu estava na Pfizer, que eu chorava, né? Várias vezes eu me lembro, assim, de estar no trânsito e tão estressada e sentindo dor e começar a chorar. E aí, na época, eu ligava pro meu namorado, chorando, meu Deus. Aí ele falava, calma, pensa, tudo tem um motivo. Aí a gente ficava muito assim, pensando, o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo? Eu gosto desse pensamento, assim, de quando a gente está passando por uma coisa difícil, em vários níveis de difíceis que existem, mas de sempre pensar... O que essa situação tem pra mim? Exatamente. O que isso aqui tem pra mim? O que nisso aqui eu preciso enxergar? Sempre tem. Se você enxergar, é sempre um problema de visão, né? As pessoas não enxergam. É uma cegueira que contaminou. Sim, e hoje, assim, tudo faz muito sentido, né? Mas eu vou chegar lá. Mas tudo se encaixou muito perfeitamente, né? Da minha história. Muito. E, enfim, fiz todos os cursos e tudo. Aí, na época, eu comecei a me envolver mais com coaching, comecei a atender. E até assim, né? Rola um preconceito com esse negócio. Vai virar coach, não sei o quê. Mas não sabe o que quer da vida, aí vai ajudar os outros a querer. Não, o que eu quero da vida é ajudar os outros a querer. Não é que eu não sei, eu acabei de descobrir. É ajudar os outros, porra. A minha sensação quando eu comecei a entrar em contato com essas coisas era... Agora eu encontrei recursos para conseguir fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer, entendeu? E, enfim, comecei, só que aí sempre rola esse negócio de... tem que escolher um nicho. Fica uma coisa meio obsessiva também, até aí você volta pra caixa, né? Você tem que escolher o seu nicho e tal. Mas disso tudo... E eu tinha afastado totalmente de farmácia, né? Falei, não quero mais saber disso, que eu não aguento. Foi bom enquanto durou, encerrei meu ciclo. E é isso. Só que em determinado momento, foi até num evento ao vivo, lá que eu tava super... De um dos cursos que eu fiz, nessa reflexão tal, que eu falei, eu quero falar com as pessoas que também passam pelo que eu passo com a fibromialgia. É uma doença muito difícil. Tanto que quem conhece alguém que tem, sabe que geralmente até essas pessoas são mal vistas, rola um super preconceito, porque a pessoa tá sempre com dor, então geralmente reclama de dor e ninguém entende aquilo, às vezes fica parecendo que tá fazendo um drama. Então, assim, é um público muito negligenciado, vamos dizer assim, é meio... lá vem o povo da fibromialgia, entendeu? E a fibromialgia, isso merece talvez um episódio sobre isso, né? Que eu tenho muitas curiosidades e tal, mas é uma coisa que... Qual é a capacidade da mente qual é o tanto que a mente é capaz de eliminar essa dor? Olha,
eliminar essa dor eu acho que é um pouco complexo. Eu falo tanto de coisa que eu faço e eu não consegui eliminar essa dor. Eu acho que vai ser difícil. Mas é aceitar, né? Aceitar... tem um processo mental muito intenso de aceitação disso e também de aceitação de certas mudanças que você precisa fazer na sua vida. Mas é profundo, assim. Tá, beleza. Continua, então. E aí as coisas se uniram, né? Porque aí eu falei, bom, eu quero falar com essas pessoas, assim, porque eu sei o quanto que é difícil, real, assim, parece meio clichê até contando, né? Eu sei, eu passo por essa dor. Mas, de fato, assim, aí, tá, qual que é o sentido de eu ter essa doença? Qual que é o sentido de eu ter esses conhecimentos que eu tenho? E aí eu comecei a falar, eu não acho que é por acaso que eu tive acesso a todas essas informações que eu tive, essa consciência de certas coisas que eu tive, eu tenho que usar isso de alguma forma. Então, eu senti que, assim, eu preciso colocar isso pra rodar. Nessa época, tu compartilhava esse pensamento com o marido, ou com o pai, mãe, era uma coisa sozinha, tu tinha uma pessoa que tu trocava isso, tu ficava filosofando sozinha? Esse meu namorado da época tinha muito, mas aí a gente tinha terminado já. E o que aconteceu foi quando eu comecei a fazer todos esses cursos, criou-se uma rede também de amigos novos meus. Sim. E os meus amigos antigos, né, que são muito queridos ainda, tenho contato com muitos, mas era uma outra realidade. Claro. Então, toda aquela vida que eu tive... A melhor forma de criar novos amigos é fazer um curso muito específico, assim, que já filtra, porque, cara, ninguém vai ainda fazer um curso porque não gosta, entendeu? Você já segmentou, né? Deu um match ali. Aí criei essa rede de grandes amigos, que inclusive são as mesmas pessoas até hoje, que a gente entrou nessa de, assim, a gente quer ter mais sentido na nossa vida, a gente quer trabalhar com alguma coisa que a gente tenha mais realização. E mesmo que muita gente esteja falando, que papo furado, que clichê, porque sempre rola, né? Nossa, na Pfizer, quanta coisa eu não ouvi. Tipo, que viagem, olha o que você tá fazendo, nada a ver, sabe? Tipo, quem você acha que é? Você quer ajudar as pessoas? Ou tipo, nossa, que coragem, né? Eu falava, gente, coragem é de vocês, de continuar aí tão infeliz. Porque quem tá feliz lá, tudo bem. Agora, quem tá infeliz... E aí continua, isso que tem que ter coragem. Uma pizzaria aqui em Cotia chamada Duvi Pizzas, que a proprietária lá, Bi, ela tem uma frase que ela mesmo falou, que é: louco é quem faz uma escolha e não fica confortável com ela. Isso é loucura. Exatamente. Loucura é fazer uma escolha e não estar confortável. Você fez a escolha e não está confortável. Isso é a loucura. Porque aí entra esse negócio até que a gente tava conversando. Eu conversava com algumas pessoas lá e elas falavam, mas agora, já tenho 30 anos, já tô 10 anos nessa área, não sei fazer outra coisa, é isso que eu sei fazer. É isso, tenho que aceitar. Assim, entendeu? E eu pensava, não é possível que a vida é isso, entendeu? Não é possível. Então agora, já que eu tô aqui, eu tenho que aceitar. E todos os dias eu vou estar frustrada. Assim, pra mim é algo insustentável, não, mas depois de entendeu? 40 anos, quando aposentar, vai ser só alegria. Aí eu vou estar bem saudável e tranquilo. Pra fazer nada, né? Porque aí a pessoa não... Aí ela deixou já passar o tempo demais, né? Sim. Não que seja tempo demais, mas tipo, tanto tempo frustrado, acaba minando totalmente sua energia, né? E tal. Enfim, e aí eu dei um sentido muito profundo pra mim. Aí tu começou a fazer o Instagram sobre isso? Decidi, falei, eu tinha muito medo também, assim, de me expor, né? Medo, eu gravar o primeiro vídeo, vou falar sobre isso, as pessoas vão me criticar e tal. Então rolou esse momento de... Ai, meu Deus, eu vou dar minha cara a tapa mesmo pra isso, vou fazer. Mas aí eu tava muito convicta que eu precisava fazer aquilo. Até foi uma coisa que eu ouvi do Érico. Enquanto você tá aí... preocupado com o seu ego, tem um monte de gente lá fora que não tá tendo a oportunidade de ser ajudado com algo que só você pode dar, porque você tá preocupadinho, que, que vão falar de mim, vão me criticar. Então aquilo foi tão profundo que eu falei, gente, é um negócio tanto do ego que tá me impedindo de fazer um trabalho tão bonito que eu posso fazer, entendeu? Sim. E eu tô presa por causa de um medo meu, o que vão falar de mim? Falei, vou fazer esse negócio rodar, entendeu? E aí comecei e recebi, sim, muitas críticas desde então. O projeto surgiu em 2015. E, nossa, já ouvi coisas horríveis.
né, mensagens e tal, mas tô fazendo, né? Tô fazendo, tá E como você conheceu a Ghiari? Então, só contextualizando, eu me juntei com a Ghiari, virou meu sócio, Leandra Ghiari, e a Lívia era do time do Leandra Ghiari, e quando a gente se juntou, ela passou a ficar junto comigo como minha dupla de conteúdo. Como é que tu conheceu ele? Então, isso foi bem legal também, porque eu tive uma experiência também bem complexa, assim, pessoal, que envolveu algumas pessoas e tudo mais, e através desse conflito aí que eu tive, eu conheci a Nayara. Que a Nayara, através também de um curso, tinha conhecido o Leandra. E essa história passou, já conhecia a Nayara há um tempo. Quando ele começou o projeto com o Augusto Cury, tava precisando de gente ali para esse suporte mais psicopedagógico, e a Nayara me chamou. E aí a gente se conheceu, e aí a gente foi, né, se conhecendo mais, trabalhando, desenvolvendo os projetos. Então eu penso, que louco, né? Uma experiência que eu tive que foi bem traumática, que eu pensei, nossa, que horror, porque isso aconteceu comigo, foi o que me trouxe exatamente. Mas tudo aconteceu a partir do momento que eu me abri. Então esse negócio de visão é muito... É muito louco isso. Não dá muito pra explicar. Eu tenho algumas conversas assim, muitas vezes, com as pessoas que motorista de Uber, do aplicativo, na rua, e com 2, 3 perguntas, o cara me dá uma resposta que eu olho assim, não é possível, ele não tá enxergando. Tem muito mais. Impressionante, tem muito mais do que isso que ele tá enxergando. Sim. E aí muitas vezes com 2, 3 palavras, não, mas tu não sei o que, tu pode fazer, o cara, eita porra, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. E como que eu ia imaginar lá que tudo isso ia estar acontecendo, assim? Eu achava que não existia nenhuma possibilidade nesse país inteiro pra mim. E a partir da hora que você se movimenta, eu acho que isso é muito importante. Movimentar. E pra isso você precisa ter apoio, né? E movimentar trocando com outras pessoas. Não movimentar só em casa, subindo escada ou mexendo em livro, não sei o quê. Não ficar, ter que ir pra rua, né? Sim, totalmente. Enfim. E hoje? Bom, hoje eu tô aqui, né, trabalhando com você também, com esses conteúdos, que é algo que também impacta pessoas. Então, eu amo ver as pessoas contando, putz, o quanto que esse conteúdo mudou a minha forma de pensar e tudo mais. É algo que eu tenho muito prazer em fazer. E tu fizesse curso online também sobre como lidar com... O Instagram também virou cursos depois. E eu tenho esse projeto da fibromialgia, que aí eu atendo tanto individualmente, quanto tenho um produto online também, que é um programa para ajudar as pessoas a entenderem como que elas podem lidar melhor com a fibromialgia. E é legal porque, como eu tenho fibromialgia, acaba que rola uma identificação, claro. Então as pessoas se sentem bem acolhidas. Maravilha. Bem, essa é a Lívia Teixeira. As pessoas estavam aí. Quem é essa? Tu não apresenta a menina, rapaz, não sei o quê. Ela aparece no podcast, tá aí a história dela toda. Agora falei tudo. Maravilhosa, jornada. É engraçado porque se você pega a sua história e desenha assim o arco dramático, né, os sobes e baixos, ela é quase que um padrão. Sim. É um padrão até a hora do conseguir se livrar, né? Que a maioria fica no piloto automático, naquela vida... Mas assim, é padrões. Escolher uma faculdade sem muita clareza, baseado em uma coisa meio vaga, não é? Sim. Sem uma clareza profunda assim, que é normal com 17 anos, 18, porra, mas... aí depois entra no estágio da área, claro, e aquilo vira uma dependência, mesmo não gostando, eu sou isso. Aí depois que se forma... Eu tenho que entrar nisso mesmo, não dá pra voltar atrás mais, aí vai, aí começa a doer. A diferença é que muitas pessoas passam 40 anos doendo. E doer, cara, o doer não é só tá chorando, não. O doer é sentir que você tá estagnado, já é doer, que você estar parado já é doer. É um subaproveitamento seu, né? Uma sensação de eu podia fazer muito mais e tô aqui. Desperdício de força. Exatamente. Força humana, né? Maravilhoso. Essa é a Lívia Teixeira. E acho que a mensagem final é sobre esse arco, eu acho, velho. Se você olha pra sua vida e percebe como você acreditou que as suas opções são limitadas, que não tem saídas, pode ter certeza que é um problema de visão. Você não está vendo o todo. E se você não está vendo tudo, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados 5 insights. O seu propósito pode ser fazer o bem ao mundo, né? Porque fazer mal é foda, né? Fazer bem. E você pode expressar isso através de
tratar bem as pessoas que você trabalha e acabou. Você não precisa ser o salvador da pátria. Sim. Né? Pode ser que tenha uma coisa que você tá muito afim, não tá tão em alta, mas é melhor do que algo que você não tá nada afim, só porque ele tá em alta, entendeu? No fim das contas, o que é melhor, né? Mas aí é o contrário, a vida não é previsível, não é tão planejável assim, e o acaso é uma coisa maravilhosa muitas vezes, né? Eu falava, gente, coragem é de vocês, de continuar aí tão infeliz. Porque quem tá feliz lá, tudo bem, agora quem tá infeliz e aí continua, isso que tem que ter coragem. Louco é quem faz uma escolha e não fica confortável com ela.